Países como Itália e Portugal já têm a maior quantidade de pessoas centenárias vivendo. Bom, o maior desafio que a gente tem no Brasil é poder envelhecer com saúde, nos mantendo ativos, trabalhando e com uma boa perspectiva de vida. Os Estados Unidos convivem com uma outra realidade. Lá, o trabalho 50 a mais ainda é possível, mas a questão de saúde ainda preocupa. O meu propósito, quando eu trago este conteúdo para você, é que você, de uma vez por todas, entenda que o seu autocuidado diz respeito exatamente à maneira como você vai viver daqui para frente. Fazer parte do grupo 50 a mais é um grande privilégio, é uma grande oportunidade, mas depende de você, que atitude você escolhe no seu dia a dia. E para isso eu quero trazer um pouquinho da história sobre o cuidar. Quando a gente pensa na palavra cuidar, logo de cara aparece uma pessoa acidentada, adoecida e o que é possível fazer neste momento. Algumas pessoas lidam com isso de forma muito desesperada e com muito receio. Para outras pessoas, isso ainda é algo impensável, porque estão numa fase muito nova de vida e talvez nunca passaram por uma situação assim. Você que tem 50 a mais já entendeu que o seu autocuidado é refletido em questões do seu dia a dia, na sua capacidade de executar uma tarefa, na sua memória, na sua qualidade de sono, na sua qualidade de digestão, no seu bem-estar, no seu estado de humor, no seu rendimento de trabalho, na sua disposição para a vida. Então, eu quero que você assuma a autogestão da sua saúde. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e estou aqui com você para que a gente hoje entenda um pouquinho sobre a história do cuidar. Lá nas nossas primeiras civilizações, o cuidar era algo sagrado, realizado pelas mulheres, tinha uma característica muito empírica, de muita observação da natureza. Então, muito se sabia sobre o que a natureza nos oferecia para que a gente pudesse ter mais saúde. É verdade que só depois, lá nas civilizações da Índia, da China, o olhar sobre o cuidado já apareceu alguma coisa muito mais estruturada, integrada, corpo e mente. Bom, você já conhece as terapias orientais e o quanto elas são relevantes no nosso dia a dia. Não é novidade, isto já acontecia há muito tempo atrás. O uso de plantas medicinais, o uso de recursos para que você pudesse ganhar mais saúde, fazia parte daquela história. Um saber organizado. Foi isso que Hipócrates começou a desenvolver lá na Grécia Antiga. Você percebe que a evolução do cuidado ela acompanhou a evolução da humanidade? Isso é muito importante, porque você precisa entender que agora, se você tem uma oportunidade de envelhecer bem, de manter-se ativo, de manter-se trabalhando, você precisa assumir o controle da sua saúde. Foi na Idade Média que o cuidar passou a ter uma característica mais religiosa, mais caritativa. Isto porque a igreja teve grande influência, o movimento era de compaixão, era de entender o sacrifício daquelas pessoas que estavam sofrendo e de quanto era valorizado a atitude de uma pessoa que se tornava cuidadora. Foi assim que nasceu boa parte das nossas profissões da área da saúde. Isso teve muita influência na Segunda Grande Guerra Mundial, quando locais como casas muito grandes, como asilos, nós também temos a influência de albergues criados pela igreja. Eram regiões, eram locais onde as pessoas com mais necessidade de cuidados eram levadas e eram realmente protegidas do ponto de vista de sua saúde. O cuidado era visto pelos religiosos como um ato de generosidade e que te levaria com toda certeza para o perdão dos seus pecados. Uma pessoa que se dedicava a cuidar do outro
Era tido como um bom coração, como uma pessoa de bom caráter e de boa índole. Você sabe que muitos profissionais da área da saúde começam a formação ainda com este pensar? Quando você pergunta para alunos que estão na faculdade ou que acabaram de se formar qual foi a motivação que os levou para isso, a grande maioria responde: eu quero ajudar o outro. Este é um ato que acompanha médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos. E é uma atitude de muito louvor até. Só que a gente precisa partir para um lado mais realista de toda essa situação. Nós vivemos um mundo em que falar de saúde ainda é algo que gera pouco impacto. As pessoas gostam mesmo é de uma boa tragédia, de uma boa história lá com muita coisa errada de saúde acontecendo para virar fofoca. E eu quero mostrar para você hoje que é possível você ter um autocuidado, mas respeitando princípios básicos de saúde. Então, quando eu falo para você sobre cuidar, não é só cuidar daquela pessoa que já adoeceu. E a minha maior provocação para você aqui é fazer você pensar o quanto hoje você precisa de cuidado. E talvez você nem observe, talvez você nem assuma que você precisa de tanto cuidado assim. Pode ser por vergonha, pode ser para você não mostrar uma fragilidade, pode ser para que você afaste essa sensação de que seu corpo está mudando. Mas o que vale a gente refletir junto é o quanto a vida existe para você viver ainda. Veja que você tem uma experiência de 50 anos de vida, talvez um pouquinho mais, e você pode passar isso para muitas pessoas. Então vamos, a partir de agora, deixar de lado aquele olhar empírico, pouco estruturado em saúde, que acompanhou as nossas civilizações antigas, e vamos então abraçar uma informação mais estruturada, como a gente recebeu. Como a gente recebeu dos chineses, da região da Mesopotâmia, do Egito. Eram cuidados que integravam o corpo e a mente. E eu quero que você faça aí rapidamente uma avaliação. Hoje, dá uma nota para o seu estado mental. Como que está a sua cabeça hoje? Como está a sua mente? Nota de 1 a 5, que é rapidinho de você fazer e vai te gerar um estado bom de consciência. 1, se você tiver com a memória muito ruim, com a cabeça cansada, um sentimento de cabeça pesada. E 5, se você estiver com a cabeça leve, pronto para ler um livro, para conversar sobre um tema importante. 2, como está o seu descanso? Isso mesmo, será que você para descansar? Quando a gente pensa em cuidar, logo a gente pensa em fazer, mas o descanso é um tempo necessário para o seu sistema nervoso central. E será que quando você tem o seu descanso, você realmente consegue descansar? Item número 3, sua saúde física. Será que você está aí todo rígido, pouco móvel? É difícil abaixar para pegar uma meia na gaveta? É difícil trazer a perna para amarrar o cadarço do sapato? Ou até se esticar para poder alcançar um travesseiro que está guardado mais na parte de cima do seu armário? Será que a sua rigidez do dia a dia fez com que seu corpo entendesse que ele precisa ser rígido o tempo todo? Bom, agora dê essa nota e seja justo. Veja, não é um exercício de motivação, é um exercício de realidade, ok? Item número 4. Como está a sua saúde de nutrição? Será que você come o que aparece na sua frente? Você só come o que você quer? Ou você decidiu que não vai mais comer nada muito natural porque estraga, fica na geladeira e ninguém faz? Bom, veja que você é exatamente o que você come e o que você sente. Então, vale dar uma nota para a sua saúde nutricional para que você procure um bom especialista e direcione isto. Vamos para o próximo item?
Item número 5, como estão as suas emoções? Isso mesmo, quando a gente pensa em emoção, eu penso em bem-estar. Assumir a autogestão, assumir o cuidado da sua saúde, com toda certeza vai passar pelo item das emoções. Quando você sabe dizer não, quando você coloca o limite para que o outro não atravesse o seu limite, quando você determina que você vai sim fazer uma caminhada para a sua saúde, você está respeitando o seu equilíbrio emocional. E é isto que vai fazer com que você se sinta mais respeitoso consigo mesmo. Isso vai fazer com que você também sinta um bem-estar, uma sensação de pertencimento, porque você sabe ouvir o seu corpo. Então, eu quero desmistificar aqui com você essa questão do cuidar somente para uma pessoa adoecida, para um estado de convalescência, para um estado doente. Porque é bem verdade que neste momento, quando acontece uma situação como essa, realmente mais cuidados precisam ser direcionados de forma curativa. Eu estou me referindo nesse vídeo a um chamamento para sua prevenção. E no Brasil, falamos muito pouco sobre isso. Eu sempre digo da sua oportunidade de viver mais a partir dos 50 anos, que você tem muitas chances, mas a grande verdade é que na nossa realidade brasileira, nós temos uma população que está envelhecendo, com baixa qualidade de vida, com pouco dinheiro, porque simplesmente não aprendeu a cuidar de si, não aprendeu a gerir a própria saúde, não aprendeu a administrar melhor a forma como trabalha, e isso gera impacto sim. Vivemos na era da tecnologia, aonde o cuidar pode receber muitos benefícios quando aliado à tecnologia. Hoje em dia nós temos aplicativos que ajudam você a tomar água, a controlar a sua ingesta alimentar, a estimular você a fazer exercícios, que te ensina a meditar, que te ensina a controlar o tempo de concentração. Então veja, é uma tecnologia que pode ser humanizada, que pode ter a retaguarda das informações científicas para tratar você com toda a individualidade. E isso é fantástico. Sabe aquela frase que diz assim, aonde esse mundo vai parar? Eu quero te dizer que este mundo não vai parar e isto é um presente. Você pode com toda certeza aproveitar este movimento todo do mundo para que você consiga entender, para que você consiga classificar, para que você consiga buscar novas estratégias de vida. Este é um convite que eu faço para você porque eu também estou fazendo na minha vida. Quando você passa a reorganizar sua forma de trabalho, seus relacionamentos, quando você passa a selecionar as coisas que você está vivendo ou que você quer viver, isto mostra que você atingiu um nível ótimo de maturidade. Já é possível falar de assuntos difíceis e o cuidar é um assunto muito sensível, muito delicado, que a gente pode se beneficiar muito quando você tem realmente aquele olhar direcionado para o seu bem-estar. Estamos falando do cuidar do mundo pós-moderno, um cuidar centrado na pessoa. Isso você sabe que demorou bastante para acontecer. Quando a gente fala de autonomia, de respeito à diversidade, quando a gente fala sobre respeitar aquele paciente que chega, individualizar o tratamento, individualizar a nutrição, programar um exercício próprio para aquela pessoa, nós estamos falando de um cuidado que passou por um período de evolução. Se você já consegue fazer atitudes e ações como esta para a sua saúde, significa que você já entendeu que o cuidar está além da doença. E vale dizer que a saúde não é a ausência de doença. A saúde é um movimento contínuo. Assim como o nosso coração, que bate forte e bate fraco, assim como a nossa respiração, que você inspira e que você expira, a saúde, ela também tem movimentos que se organizam de forma a oscilar.
Então talvez um dia você esteja um pouco mais cansado, um pouco mais esgotado e você precisa de um recurso de uma meditação melhor. Talvez você esteja muito agitado e você consiga também um benefício fazendo uma atividade física. Eu não posso dar uma receita única de sucesso, porque o seu corpo é único, a sua história de vida é única e a maneira como o seu corpo promove o que a gente chama de autorregulação também é individual. Eu quero dizer para você que você precisa começar a abrir a sua mente para todas essas mudanças. Quando a gente fala mudança, o cérebro de longe gosta dessa frase. Ele não está disponível para mudar, porque ele sabe que vai gastar energia. O cérebro sabe que vai precisar se adaptar. E então, nós temos hoje em nossas mãos o recurso da era digital. Todas as adaptações podem ser feitas de maneira lenta, de maneira organizada, para que o seu corpo não sinta como uma verdadeira agressão, eu posso dizer assim. Tudo que você decidir fazer de forma rápida, de forma radical, não vai te trazer bons resultados. Então, use esse vídeo para que você possa aí definir um plano estratégico para os próximos dias. Começa lentamente, use esses 5 pontos de avaliação e anota o quão benefício você vai ter. Perceba como a sua noite de sono pode mudar, como a maneira como você lida com o estresse no trabalho pode mudar, porque é bem verdade que o mundo não vai parar e você não precisa parar. Ao contrário, está tudo disponível para que você tenha uma vida muito melhor daqui para frente. Fica comigo até o próximo vídeo, curte, compartilha, manda para aquele amigo que já decidiu ficar velho e que nem quer saber mais de fazer nada e mostra para ele quanta coisa boa é possível fazer. Até mais!